Bom, o título do trabalho é Análise de ritmo em movimentos coreografados de kata. Como o objetivo do trabalho é analisar movimentos, então vou fazer uma definição do mesmo. Movimento é uma mudança de posição através do tempo. O que seria isso? Vamos imaginar um braço, onde nós temos as três articulações envolvidas desse braço: punho, cotovelo e ombro. Cada articulação possui a sua coordenada. Essa coordenada tem um valor, no instante 0. Quando passamos para o instante 1, essa coordenada terá um outro valor, ou o mesmo valor. Se a diferença entre uma coordenada e outra, nessas três coordenadas, em pelo menos uma delas for diferente de 0, isso significa que teve uma mudança de posição através do tempo, como diz a definição, ou seja, tivemos o movimento. Bom, então nós fomos na literatura procurar aonde, quais são as áreas, os campos que estão trabalhando com análise de movimento, utilizando essas técnicas. Uma das mais evidentes encontradas é o campo dos games, tanto para plataformas físicas, consoles, como dispositivos móveis. Kirt, em seu trabalho, ele desenvolveu um game, uma aplicação de jogo, a qual ensinava técnicas do Kung Fu, uma arte marcial, utilizando o jogo. Já o Prochaska, ele trabalha com idosos portadores do mal de Parkinson. Eles tremem. Então o Prochaska, ele utiliza uma aplicação para auxiliar e melhorar o desempenho da recuperação desses pacientes. Já Yoshida tem um trabalho bem interessante em que ele faz o monitoramento de um condomínio. Ele verifica o padrão desses condôminos. E o objetivo dele é o quê? É encontrar uma diferença, encontrar uma anomalia nesse padrão, a qual ele, tendo seu padrão, ele poderia linkar com um alarme ou coisa do tipo. Bom, definido o movimento, vamos definir agora movimento simples. O que, no contexto do trabalho, significa movimento simples? Movimento simples significa um movimento segmentado e único, com início e fim. Exemplo de um soco. Por que segmentado? Porque junto com o soco eu posso ter um outro movimento com o outro braço, perna, etc. Porém, no nosso contexto, esse movimento simples se caracteriza somente pelo membro envolvido no movimento desejado, no caso, o soco nesse exemplo. Já movimentos estruturados ou coreografados, eles são a soma desses movimentos simples, tendo uma mudança de espaço dentro do tempo. Conforme o tempo varia, eles mudam de espaço, variando a sua velocidade e a sua aceleração. Em alguns momentos eles podem ser lentos e ser rápidos, tendo um começo, um meio e um fim, e tendo um sentido. Quando nós falamos ter um sentido, o que significa isso? Significa que não é um movimento, não são movimentos soltos. Exemplo disso é o kata. São os katis das artes marciais, as coreografias do balé, as peças de balé, apresentações. Todos esses movimentos, eles têm momentos rápidos e momentos lentos.
Essa mudança de velocidade, mudança de alteração de tempo, é o que nós chamamos de ritmo. E é o que nós queremos estudar. Bom, então nós fomos na literatura também pesquisar quem trabalha com movimentos coreografados ou estruturados. Verificamos que o Danks, ele trabalhou com bailarinos para reconhecer 6 movimentos do balé, para classificar esses movimentos. A ferramenta que ele utilizou para fazer isso foi uma rede neural RBF. Já o Sam, ele também trabalhou com bailarinos, mas aí ele usou uma técnica diferente. Ele usou os mapas auto-organizáveis esféricos para fazer o caminho que esses bailarinos estavam executando. Tendo esse mapa, ele utilizou as cadeias escondidas markovianas para comparar o desempenho dos bailarinos com o dataset que ele possuía e verificar as diferenças. Já o Ambarsante, ele trabalha com uma dança indiana de mãos, que são gestos. Ele também usou as cadeias markovianas escondidas, mas ele usou as cadeias markovianas escondidas para classificar o movimento. E então ele usou uma ferramenta estatística, o likelihood, para analisar a diferença de aprendizagem entre o dataset que ele possuía e também os aprendizes e executores. Bom, no título do nosso trabalho tem a palavra kata. Então definirei kata para vocês. Kata é uma coleção de técnicas desenvolvidas durante as aulas da arte marcial. No nosso caso aqui é o karatê. Elas são técnicas que são repetidas dentro dessa técnica coreografada, dessas técnicas coreografadas. O interessante é que elas têm essa transição entre rápido, devagar, acelera, freia constantemente. E é isso que nós queremos estudar, essa mudança de velocidade, de aceleração. Esse é o objetivo do trabalho. Então, qual é o problema? O problema é como nós vamos conseguir analisar essa sequência completa do kata. Além disso, como que nós vamos desassociar cada parte lógica desse exercício? Nós chamamos de parte lógica porque o kata, assim como uma peça de dança, ela pode ter vários momentos. E esses vários momentos, eles têm um começo, um meio e um fim dentro do começo, meio e fim do todo. Então nós podemos desassociar ela, que ela tem vida própria. E por fim, como que nós vamos verificar o ritmo nessa execução? Pesquisando na literatura, nós não encontramos referências ao ritmo nem a essas análises. Nós não sabemos se isso é devido a ser um problema muito trivial, e então eles desconsideram, ou então ser algo extremamente complicado e também eles deixarem isso desconsiderado. A nossa justificativa para trabalhar com esse tema, nós fomos na literatura e encontramos lá, por exemplo, o Alves, em que ele fez uma análise subjetiva do desempenho de praticantes de educação física com o ritmo. Se ele tivesse uma ferramenta que fizesse essa análise, com certeza todos esses praticantes teriam o mesmo critério na hora de serem avaliados. O Yanaguchi, ele trabalha com o Tai Chi Chuan. E imagine só uma ferramenta capaz de identificar se o desempenho ou se a aplicação do aluno no Tai Chi está ocorrendo no ritmo correto. Indo mais longe na questão da saúde, o Machado ele trabalha com recuperação de joelho. Com uma ferramenta que ele pudesse controlar a velocidade, a aceleração e entender o ritmo do desempenho do seu paciente, ele com certeza
conseguiria externar um resultado melhor a esse paciente. Bom, dessa forma, os nossos objetivos são: o objetivo geral é analisar o ritmo do movimento coreografado de um kata do karatê, executado por um especialista ou não, e coletado por uma câmera de profundidade. A câmera de profundidade que nós vamos utilizar é a câmera da Microsoft, o Kinect. Nós temos nos nossos objetivos específicos a captura dos dados. Vamos capturar esses dados, segmentar esses movimentos. Essa segmentação será realizada por um especialista, a qual nós estaremos criando aí um dataset desse kata. Posteriormente, vamos analisar esse ritmo e avaliar essa análise. Essa avaliação ela poderá ser feita ou por um especialista ou talvez por alguma estatística desenvolvida para essa análise. Bem, como nós estamos falando de um problema de reconhecimento de padrão, apesar da área forte do trabalho ser o IHC, definirei para vocês o que é um padrão. Padrão é alguma coisa que possui uma regularidade em que seja possível se determinar. E além de ser possível você determinar, ela possui alguma técnica que seja capaz de fazer isso. De determinar e de replicar aquilo que está sendo feito, podendo assim ser classificado. Na literatura nós encontramos algumas técnicas que são utilizadas para analisar movimentos e reconhecer esses padrões. Uma delas são as redes neurais artificiais, que simula as conexões nervosas do corpo humano. Ela teve um boom após os anos 80 e ela possui 3 formas de treinamento: supervisionado, não supervisionado e por reforço. Uma outra técnica são as máquinas de vetores de suporte. A sua sigla mais conhecida é SVM. Ela é uma técnica de classificação supervisionada binária, ou seja, ela vai tentar encontrar o melhor caminho dentro de dois materiais diferentes, né, dois classificadores. Ela vai tentar achar esse caminho que dê o melhor desempenho. O treinamento das SVM são feito através de equações estatísticas. Existem várias equações estatísticas já definidas para fazer esse treinamento, buscando sempre generalizar o problema. As máquinas de vetores de suporte, elas também podem trabalhar com regressão. Outra técnica são as cadeias ocultas markovianas. Elas constituem-se de processos estocásticos, ou seja, processos que atuam dentro do tempo. Elas procuram encontrar as variáveis que eles não conhecem dentro do problema. Lembrando sempre que as cadeias markovianas sempre trabalham com somente um momento antes do momento atual. A distorção dinâmica de tempo, ou na sua sigla em inglês DTW, ela começou com a análise de sinais de músicas. Ela trabalha com 2 execuções, 2 sinais que podem ser diferentes ou iguais. Sendo diferentes, ela vai ter que indicar que são diferentes. Se forem iguais, também vai ter que indicar. Através dessa deformação, dessa reta deformada que ela cria, e através dos valores score que for dado, ela vai identificar se ela é similar ou não similar. Outra técnica utilizada são os sistemas de distâncias, a quais eles utilizam regras matemáticas e precisam do desalinhamento temporal, ou seja, instantes diferentes ou instantes iguais para ser comparado. Um dos mais famosos distâncias utilizados é a distância euclidiana, e um dos algoritmos mais comuns utilizados que fazem uso dessas técnicas é o algoritmo do vizinho mais próximo. Pesquisando na literatura ainda,
referente ao estado da arte, algumas estatísticas nos chamaram a atenção. Como o ano desses trabalhos, 60% deles é de 2012 para cá. Nós concluímos que isso acontece devido ao equipamento que nós estamos usando no Kinect, ele ter surgido a partir de 2010. Ou seja, as pessoas tiveram aí 2, 3 anos para fazerem as primeiras pesquisas. Já em relação aos continentes que realizam essas pesquisas, a Ásia vem se disparado. Depois vem a Europa e, por último, a América. Ainda sobre a estatística, a técnica mais utilizada são as técnicas de distâncias métricas, seguido de perto pelo Warping, pela Dynamic Time Warping, DTW. Bom, mudando de estatística para análise dos trabalhos encontrados, é interessante citar o trabalho de Rashad, que foi o único que trabalhou com mais de um equipamento. Ele trabalhou com mais de um equipamento em duas conformidades, a quais uma teve um êxito um pouco maior do que a outra, que no caso aqui seria a segunda. Já o Saha, ele trabalha com a dança indiana, a qual ele cria-se os features, calculando a distância euclidiana entre o centro, a espinha, e o membro. Essa é uma forma dele validar os dados, validar os dados e classificar o problema. Para ele verificar se a dança realmente estava correta ou não, ele usou uma técnica de SVM, jogando essas features encontradas. Já o Gupta e o Goel, eles trabalham com uma dança indiana. E eles fizeram a mesma técnica do anterior, usaram a distância euclidiana para calcular os features. Porém, em vez de utilizar o SVM nesse, foi utilizado o DTW. Já o Bianco e o Chisato, eles analisaram movimentos do karatê, movimentos de chute do karatê. Eles utilizaram o SVM para classificar, ou seja, para verificar se aquele movimento realmente era o que estava se esperando. E para criar um pontuador, eles utilizaram o DTW. Bom, após essa introdução, a pergunta fica: como vocês querem calcular esse ritmo? Quais serão as técnicas utilizadas? Bom, primeiramente vou falar sobre o kata que nós vamos usar. O kata que nós vamos usar é o kata Tekishodan. É um kata que foi escolhido devido a ele ser totalmente realizado no mesmo plano frontal. O executor somente se movimenta lateralmente. Numa sequência de vai e vem, porque ele faz para um lado e repete para o outro, a qual isso é plausível da divisão em partes. Vou apresentar aqui rapidamente um mestre executando esse kata, salientando que este trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele faz parte de um trabalho maior da FACAMP, em parceria com uma academia de Kung Fu de Campinas e a USP também. Vocês podem perceber que o mestre, ao executar o movimento, ele só caminha para um lado ou para o outro. Bom, nós já realizamos algumas coletas. Elas foram realizadas nesse formato que está sendo feito aí, mostrado aí. Foram algumas feitas no CPUSP, outras no ginásio da EASH. Todas elas por praticantes experientes e somente uma por um praticante inexperiente. Porém, na nossa abordagem inicial, nós criamos o dataset
janelamos e normalizamos os dados, aplicamos as métricas de distância dentro de tudo isso dentro do domínio do tempo, para tentar encontrar uma forma simples para verificar se o problema seria resolvido de uma forma simples. E nós comparamos os dados dos experientes de forma que nós imaginávamos que esses dados comparados um ao outro teriam uma diferença pequena, e o comparado com o profissional amador, no caso, não é profissional, o inexperiente, a distância era grande. Porém, isso não teve nenhum padrão. Dessa forma, o que nós fizemos? Nós mudamos a forma de analisar. Porque um dos problemas mais graves que nós tínhamos era a diferença de número de frames entre um executor e outro. Dessa forma, nós vamos trabalhar com um domínio da frequência, a qual vocês podem verificar nesse fluxograma em que é feita a coleta. Essa coleta, nós vamos refazê-la, vamos recriar o dataset, onde o movimento vai ser segmentado por um praticante experiente, um profissional. Nós vamos aplicar um filtro média móvel com 10 quadros nesses dados. O objetivo é eliminar ruídos, outliers, etc. Após nós fazermos isso, nós vamos transformar os dados em aceleração e velocidade escalar. Serão esses as variáveis que nós iremos usar. Então é aplicada a transformada de Fourier, que vai ser utilizado o MATLAB, uma biblioteca do MATLAB para ser realizado, a qual ela vai retirar a frequência em destaque para nós. Após fazer isso, nós vamos utilizar um modelo autorregressivo para extrair as features do problema. Essa abordagem para utilizar esse modelo autorregressivo, nós fizemos uma pesquisa aqui recente e encontramos que ele é utilizado em várias áreas. Então nós vamos verificar quais áreas eles podem ser usados. O Alt e o Ockham trabalham com gestos do ombro, e ele aplicou esse modelo autorregressivo e posteriormente um SVM para conseguir encontrar a melhor posição para o ombro. Já o Park, ele comparou duas técnicas aplicando elas no modelo autorregressivo. E o Alikov e o Abdulhamid, eles trabalham na análise de ECG, uma das análises mais comuns para o modelo AR. Após isso, nós vamos pegar essas features e verificar se nós vamos utilizar para classificar uma rede neural ou um SVM. Quando nós não vamos utilizar a rede neural? Quando tivermos muitos dados, por exemplo, tenho 20 articulações, extraio 8 características de cada articulação, vou equivaler a 160. Por uma matriz de 100, é uma dimensão muito pequena, em que o resultado da rede neural será muito ruim. Já o SVM não encontra esses problemas. Dessa forma, nós esperamos encontrar um movimento realizado e uma sequência de movimentos. O modelo AR, ele vai fazer a comparação do desempenho. Como assim? Eu queria analisar o ritmo. Então, através do modelo AR, nós vamos fazer uma subtração de alguns valores para fazer essa comparação, através dessa medida de similaridade. O nosso cronograma. Nossa nova coleta de dados vai ser janeiro e fevereiro, a revisão bibliográfica de alguns assuntos que eu não domino, dezembro a fevereiro. Vamos fazer uma atualização da revisão sistemática, porque nós não incluímos algumas variáveis na anterior. As implementações, testes, etc. ficam de
fevereiro a maio, salvo algum contratempo. Pretendemos escrever um artigo entre abril e maio com os resultados preliminares. O texto, vamos escrevê-lo de julho a setembro e pensamos em fazer a defesa de outubro a novembro. Outubro ou novembro. Já de resultados esperados, nós imaginamos que ele seja capaz de classificar movimentos individualizados. Através do ritmo ou a velocidade, ele ser capaz também de avaliar a condição física dele. Já outra questão, outro resultado, é classificar uma sequência de movimentos dentro de um padrão pré-determinado. Nós vamos ter aquele padrão e nós teremos que imitá-lo, no caso, para fazer igual. Obrigado.